Oi, gente, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma ótima semana a todos, que seja muito abençoada na graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos e queridas, hoje cedo eu estava lendo o livro de Êxodo 32, ali onde relata é, a história onde Moisés estava no monte recebendo as ordens do Senhor e o povo ali com Arão, eles ficaram impacientes e pediram a Arão que fizessem um Deus para que eles o adorassem. No livro de Êxodo, no capítulo 9, queridos, desculpa, no capítulo 32, versículo 9 e 10, disse assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e os consuma, e os farei de ti uma grande nação. Amigos e amigas, se nós observarmos esse povo que estava com Arão enquanto Moisés recebia as leis do Senhor e compararmos com os nossos dias, nós veremos que o povo daquele tempo tinha algo em comum com o povo atual, né, onde o Senhor está dizendo aqui que era um povo de dura cerviz, povo que havia abandonado o caminho do Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, Jacó, né, para adorar o Deus de ouro, o bezerro de ouro. Queridos e queridas, qual o Deus que nós temos adorado? Será que nós temos adorado o Deus que todos os dias nos dá saúde, né? O Deus que dá esse ar maravilhoso para nós respirarmos todos os dias, o Deus que nos sustenta, né, com sua mão poderosa? Será que nós temos observado as ordenanças desse Deus ou nós temos simplesmente adorado outros deuses? Será que nós temos trabalhado feito louco de domingo a domingo, de noite a noite para ganhar dinheiro, para que enriquecer, para engordar nossa conta bancária, para comprar o nosso carro de luxo que muitas vezes nós nem precisamos, para comprar a mansão que muitas vezes nós nem precisamos? Qual o Deus, queridos e queridas, que nós temos adorado? Qual o Deus que nós temos buscado? Pense nisso. Pense nisso, queridos e queridas, nesse mundo moderno, nesses finais dos tempos, né, prestes a Jesus voltar. O inimigo ele levanta muitos deuses, né, para que as pessoas o adorem e esqueça do caminho do Senhor. E qual Deus que você tem servido? O que você tem colocado no lugar de Deus? Será que você tem colocado uma pessoa? Será que você Será que você tem colocado suas diversões? Será que você tem colocado o seu carro? Será que você tem colocado os seus animais? Né? A gente vê hoje em dia, amigos e amigas, pessoas que dão muito mais valor para os animais do que para o ser humano. Né? Não que seja errado cuidar dos bichinhos, os bichinhos merecem ser cuidados, mas a gente vê um certo exagero, né? Cachorros que às vezes são hospedados em hotéis com diárias de 5 mil, né? A gente vê coisas desse tipo, a gente vê muitas outras coisas, né? O Deus da droga, né? Pessoas que vivem em função da droga, em função da bebida, né? Pessoas que vivem em função de comprar carro, trocar de carro, né? A pessoa só está contente se tiver um carro zero, se tiver um carro de luxo, né? Então hoje Deus coloca no meu coração para me falar para vocês qual Deus que você tem servido. Será que você tem buscado? Será que você tem tirado tempo para ler a palavra e conhecer qual que é a vontade e o plano de Deus para a sua vida?
né? Será que você tem valorizado a sua família da forma como tem que ser, né? Então pense nisso, amigo e amiga. O Deus que merece adoração é o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o Deus da onde veio Jesus no seu trono, é o Deus que nos deu a Bíblia Sagrada, a sua santa palavra, para que nós dediquemos todos os dias um pouquinho de tempo para entender qual que é o plano verdadeiro do Senhor para as nossas vidas. E a Bíblia diz, queridos, que todos aqueles que confiam no Senhor e andam no seu caminho nunca serão decepcionados. Confie em Deus, meu amigo, minha amiga, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor, todos os dias que nós abrimos os olhos, que nós levantamos da nossa cama, antes mesmo de nós levantarmos das nossas camas, nós já vamos, nós estamos sendo agraciados pela misericórdia do Senhor, que nos dá saúde, né, que nos dá a nossa casa, o nosso cobertor, a nossa esposa, o seu marido, o seu filho, né, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe. Então, creia em Deus e ande no caminho do Senhor, que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Não esqueça de procurar uma reunião de oração, um culto, ou sei lá, ou a missa, né? Leia a Bíblia, conheça os planos de Deus para a sua vida. Eu queria refletir sobre essa questão da adoração. Uma coisa muito importante também, queridos e queridas, é que a mãe de Jesus, Maria, no primeiro milagre de Jesus, ela olhou assim, ela falou para os seus ajudantes, para os seus discípulos: olha, fazei tudo o que ele vos disser. E sabe qual que é o problema de muita gente hoje em dia, de muitos religiosos, de muita gente que está aí dentro da religião, olhando dentro de um contexto geral, amigo e amiga, é que as pessoas estão fazendo muita coisa que Cristo não mandou e deixando de fazer aquilo que Cristo mandou. Então leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, dedique-se. Verifique se a sua denominação não colocou na cabeça de muitos, né, para que você faça coisas que Cristo não mandou. E aqueles que fazem de forma consciente, um dia eles responderão, né, por aquilo que estão fazendo que Cristo não ensinou e deixaram de fazer aquilo que Cristo ensinou. Pense nisso. Que Deus te abençoe.